uma coisa é viajar, intercâmbio, uma coisa é viajar de férias. Gostar de viajar, eu amo viajar, acabei de voltar da França, é tudo incrível. Mas juntar essa viagem com algo mais radical, assim, ir para um motorhome, ir para uma estrada, isso é muito louco. E a construção desse motorhome, como vocês que fizeram, como que produz um motorhome? O motorhome ele veio pra gente morar realmente, porque vivendo de hotel em hotel a gente não tinha como, né? O custo é totalmente diferente. Então a gente buscou uma forma de abaixar um pouco o custo para se tornar a viagem mais viável. E aí a ideia veio com uma Kombi. A gente pegou uma Kombi no 2012, laranjinha. No início ela era branca, a gente pintou ela de laranja depois, aí veio a nossa cor, até hoje é laranja. E aí o nome dela era Tibúrcia. E aí a gente fez a Kombi, a montagem foi mais ou menos 1 ano e meio montando ela. E não foi fácil, né? Porque, você tem que entender de elétrica, marcenaria, hidráulica. Elétrica foi uma parte difícil, assim, porque entender da placa solar, o conversor, baterias, né, 12 volts. Então, tudo isso a gente ligava pro pessoal pras empresas, falava, você pode me ajudar? Quem já sabe? Então, alguém já fez? Então a gente foi bem ajudado, assim, nesse sentido da galera ser bem solícita quando a gente perguntava as coisas. E o mais louco é que, tipo assim, a gente não sabia nada. Tipo, eu não sabia ligar uma furadeira, eu não sabia trocar uma lâmpada, eu não sabia fazer nada, sabe? Então a gente teve que aprender mesmo, tipo, todo o passo a passo. A parte da elétrica, como você comentou, no motorhome é 12 volts, então é diferente de uma casa 220. E todo esse aprendizado, ele foi ao longo aí de 1 ano e meio de construção. E aí depois que a Kombi ficou finalizada, a gente foi pra estrada em 2020. Mas esse conhecimento deram pra vocês, pelo menos experiência, se algo quebrasse no meio da estrada? Sim. Muito, Foi um dos objetivos, né? Tipo, existia a possibilidade de fazer numa fábrica ou a gente mesmo, né? Nós mesmos fazer o motorhome. Só que a gente optou pelo custo, então a gente conseguia baixar um pouco mais o custo da montagem, nós mesmos fazendo, e também o aprendizado é interessante porque no caso de uma manutenção a gente sabe o que está acontecendo lá dentro. Então foi o que a gente fez. O motorhome a gente até brinca, né? Que é uma casa, só que é uma casa que sofre mini terremotos todos os dias. Bastante. Ainda mais os parafusos estradas do Brasil, né? Então os parafusos sempre estão soltando, algum encanamento também. Então a gente sabe onde passa cada coisa. Isso é bem legal, assim, bem importante. E dá muita manutenção? Vocês tiveram problema? A Kombi, eu lembro, nosso primeiro roteiro foi descer ali pelo Uruguai e Argentina. Então a gente foi até a Patagônia, na Argentina. O objetivo era chegar no Ushuaia em 2020, mas daí veio a pandemia ali em março. Então a gente teve que parar em El Calafate. E lá em El Calafate veio o inverno. Aí a gente enfrentou alguns perrengues lá por conta dessa parte de congelamento, né? Então, congelou um pouco ali do nosso aquecedor de passagem, que era a nossa água quente. Congelou um pouco a parte do encanamento da água que passava para a caixa d'água. Outros itens, né, foram dando problema, a abertura das portas. Então, tudo isso, o carro não era adaptado para o frio, né? Então, a gente pegou ali -6 graus à noite, -10. Então, nesse caso, a gente teve que fazer manutenções. Mas esse trajeto todo, assim, em questão mecânica do carro, só caiu o escapamento. Foi engraçado, só o escapamento. Aí caiu e o Henrique até falou, nossa, agora virou turbo, né? Que fazia um barulhão, a Kombi, o moço, tipo, passando na esquina, falou, ali já arrumo. Boa. E uma parte aí de viver de viver em casal, dentro de um motorhome, dentro de uma Kombi. Como que vocês... Que é o relacionamento. Deixaram esse relacionamento? Melhorou ou piorou? Ou tem algum conselho para os casais que estão olhando a gente aqui? Foi bem tranquilo, né, Su? A gente se adaptou muito bem, assim. Eu e a Su, a gente sempre foi bem grudado, assim, desde o começo do relacionamento. E a gente se via sempre todos os dias, então foi uma adaptação bem rápida, assim. A gente conseguiu se virar muito bem. A questão de espaço reduzido que é um pouco mais complicado, né? Pela questão de... Cada um tem que ter o seu espaço e aprender as funções de cada um no motorhome, né? Por exemplo, se um vai arrumar a cama, não dá pros dois arrumar. Porque fica se batendo, Kombi, aí se né? irrita, Kombi sabe? era mais difícil. Então tem que viver em sintonia e se entender. Tipo, preciso de espaço, vou dar uma volta ali e tal, e depois volto. Cada um tem o seu tempo, né? Então isso é importante, inclusive, dentro do motorhome. Como a gente tá 24 horas juntos, a gente faz algumas coisas juntos, mas também cada um tem o seu tempo. Então eu assisto minhas séries sozinho, meus canais do YouTube, ela tem os canais do YouTube dela, ela tem a série que ela assiste sozinha. Então cada um tem o seu tempo mesmo no motorhome. A diferença é que não tem divisão, né? Então a sala é junto com a cozinha, com o quarto, fica tudo meio junto. E tem um remédio muito bom para qualquer relacionamento, que eu também tenho desse remédio, que é um cachorrinho, vocês têm a Alca. Como que é viver com a Alca dentro do motorhome, da viagem, da estrada?
O motorhome, quando era só eu e o Henrique, a gente sentia falta, assim, de ter uma companhia e tudo mais, né? Ser só eu e ele, às vezes, é necessário ter algo a mais, né? E a gente sempre falava, nossa, vamos ter um doguinho e Isso aí, desde a época da Kombi já, né? Só que a gente falou, quando for pra ter, o doguinho que vai nos escolher. E aí, assim, a Alca entrou na nossa vida. Ela que, na construção do segundo motorhome, ela entrou no portão da casa que estava durante a construção. Já queria ir pro motorhome. Isso, e ela chegou filhotinha, assim, sabe? Tipo, a gente tava na construção e na hora que eu vi ela entrando no portão, eu até olhei pra Su e falei, Su, aconteceu o que eu mais temia, porque a gente sabia que se entrasse um cachorrinho, tipo, em algum momento, eu achasse algum cachorrinho, a gente ia querer pegar e a gente ia adotar. E aí a Alquinha entrou e até então a gente não sabia se ela era de alguém, alguma coisa assim. Peguei ela no colo e fui caminhar ao redor do quarteirão pra tentar achar algum dono. E no fim, quando eu fui caminhar, eu voltei com mais 2. Então, tipo, eu tinha mais 2 outros cachorrinhos abandonados na cidade lá. E aí, no caso, a gente conseguiu achar pra adoção os outros 2. E a Alquinha foi ficando. E aí, nisso que ela foi ficando, a gente pensou, bom, vamos levar ela junto, então. E aí, se apegamos a ela, né? E aí, a gente levou ela pra todo o Brasil. A gente fez uma expedição agora com a Van, que é o nosso segundo motorhome. A Tibéria, daí no caso, também laranja. E aí, a gente fez a viagem agora pelo Brasil, litoral brasileiro, e ela foi com a gente. Pô, que legal, que legal. E eu imagino que viver na estrada é perigoso, é desafiador, ainda mais com um cachorrinho. Como que vocês cuidam da saúde de vocês? Ou até da segurança também. É uma pergunta que geralmente surge, assim, porque a nossa casa tá sempre em lugares que a gente geralmente não conhece e nunca passou, né? É verdade. Então, a gente tem uns esquemas de segurança que, tipo, olha como que é as casas. A Alca é um alarme já? A Alca vê as coisas antes da gente, se ela tá engraçado passando, isso. então ela avisa. E é muito legal esse cuidado que a gente tem quando chega no local pra ver se sente seguro. Se um dos dois não se sentiu seguro, a gente não fica. A gente não fica, é a nossa regrinha. Então, tipo, a gente chega num lugar, observa as casas, se tem muro alto, se tem a parte de elétrica, né? Então, tudo isso a gente observa pra ver se o local ele é seguro. Geralmente, assim, a gente fica muito tranquilo. A gente vai através de um aplicativo que tem hoje de viajantes, que a gente vai lá, busca, é como se fosse um Wikipedia, onde as pessoas que viajam alimentam. Então, lá a gente sabe se tem água no local, se tem banheiro, se é seguro, se outros viajantes dormiram lá. Então, beira de praia, essas coisas, as praças geralmente já tem esses pontos. Então, facilita muito, porque tu chega num lugar, já tem aquela segurança prévia de que outras pessoas passaram por lá e já te traz uma confiança bem legal. Uma coisa que você falou é legal, eu tava em Marseille, na França, uma vez, e eu via que tinha grades nos prédios no 5º, 6º andar. Eu falei, cara, aqui me parece que não é um lugar muito seguro, mas isso é uma dica super legal, né? Olhar para o redor, olhar para o bairro, e você conhece muita coisa. Claro que nem sempre é uma regra, né? Às vezes o lugar, às vezes também é o contrário, mas a gente sempre observa tudo essas coisas assim para se sentir um pouco mais seguro, e como a gente falou, aqui não gostamos, anda mais um pouquinho e tá tudo certo. Tem essa possibilidade, né? Não adianta a gente ficar num lugar que a gente não se sente seguro e não aproveita ele, porque o intuito é... Exatamente, mas uma coisa que a estrada nos mostrou e muito assim é que o mundo ele é muito bonito e as pessoas são muito boas. E a gente às vezes esquece disso e existem, milhares de pessoas muito boas pra te acolher, que às vezes já abrem a casa pra gente. Hoje mesmo aqui, né, na região que a gente tá agora, o pessoal abriu a casa, deixou a chave com a gente, a chave do portão. Caramba. E assim, isso são gestos que às vezes a pessoa nunca me viu na vida, nunca me conheceu e que, é incrível, sabe? A gente fica muito feliz. Parece mais perigoso pra quem tá de fora, né? Exatamente. Quando a gente caiu na estrada, foi pra estrada, a gente percebeu que é muito legal e que o mundo, ele tá muito bom ainda. É muito interessante. Eu fiz uma viagem de moto, até cheguei a falar um pouquinho aqui no canal, depois eu sei que vocês também já fizeram viagem de moto, a gente vai falar, mas eu também tive essa impressão. Quando eu saí de São Paulo pra Tocantins, eu falei, cara, a estrada era o meu maior medo, vão me parar no meio da estrada, aí é perigoso, e não vai ter... Mas é diferente mesmo, quando você se sente muito mais seguro. Eu acho que até um exemplo, a gente tava conversando aqui, você falou que na estrada ainda te dá uma segurança maior do que quando você tá parado na sua casa. Exatamente. Física, né? Quando tá numa casa física, eu tenho essa sensação que eu me sinto mais seguro na estrada. Porque numa casa física, às vezes, eu não sei o que tá acontecendo no quintal, o que tá lá no portão, por mais que a casa seja pequena. Então, no motorhome, se alguém, seja na Kombi ou na van, se alguém encostou no veículo, eu já, sei sentir lá dentro. Então, a gente se sente mais seguro. Em últimos dos casos, a gente vai ali pra... Cabine. Em últimos dos casos, a gente vai pra cabine e sai andando. Então, é tranquilo. É difícil pegar e dirigir uma casa, né? Ninguém consegue dirigir uma casa física, vocês conseguem dirigir.